Oi, tudo bom? Então, vamos resolver essa questão aqui, que foi tua dúvida. Vamos, por enquanto, esquecer esse textinho aqui e vamos para o enunciado, beleza? Vamos começar aqui. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são, primeiramente, para auxiliar aqui na questão, eu peguei aqui o significado de moral, certo? Para a gente desenvolver o raciocínio da questão. O que seria a moral? É um conjunto de valores, individuais ou coletivos, considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Então, a moral, ela é algo que está dentro da sociedade e é algo que vai nortear os indivíduos a agir corretamente, certo? E por isso que é um conjunto de valores, é algo que é estipulado pela sociedade, pelos humanos da sociedade, como que ele é considerado universal, como norteador das relações sociais, da conduta dos homens. Então, as normas morais são as normas que são elaboradas pela sociedade e vão dizer como o ser humano deve agir para viver de forma correta na sociedade. Beleza? Então, aqui vamos voltar para o enunciado. Ele diz que o ser humano ele tem um distanciamento entre reconhecer, tipo, o distanciamento, ele tem um distanciamento entre saber o que é a moral e efetivamente cumprir a moral. Então, tipo, ele sabe o que é correto para o que tem que, como você tem que agir para ser uma pessoa correta em sociedade, mas ele tem uma dificuldade em realmente seguir essa moral, em agir corretamente em sociedade. Por quê? Porque ele diz que existe esse distanciamento entre reconhecer e cumprir. Porque ele diz que a moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano. Aqui, essa frase aqui que está a chave para a resposta da questão. Uma ambiguidade inerente ao humano. Por quê? Ambiguidade quer dizer algo dúbio, algo que tem vários significados, que é difícil de entender. E inerente ao humano é que pertence ao humano. Então ele está dizendo que a moral é uma dúvida, certo? É uma coisa dúbia que está pertencente ao humano. Por quê? Porque as normas morais são. Vamos lá. Como a gente já viu aqui do significado de moral, que é como se deve agir para ser uma pessoa correta sociedade, é muito difícil para o homem efetivamente cumprir essas normas morais. Por quê? Porque é a própria sociedade, são os próprios homens que colocam essas normas morais de como agir corretamente em sociedade. Por quê? A gente pode fazer uma analogia aqui. Por que é tão difícil estudar para o vestibular, por exemplo? Porque é algo que você vai ter que acordar todo dia para estudar, mas é algo que você estipulou. Se é uma meta que você mesmo estipulou, é muito fácil você se desvincular dessa meta para fazer outras coisas. Porque é como se você estivesse no comando dessa, dessa obrigação. Por isso que é muito fácil procrastinar. Porque é você que decide. Tipo, é você que decide se você vai estar mexendo nas redes sociais, no celular, ou se você vai estar estudando. Por isso que é muito difícil de cumprir, porque não é algo que está imposto, sabe? É algo que o humano criou, que nós criamos e que nós que decidimos. E aí, pensando nesse sentido, por que é tão difícil para o humano cumprir essas normas morais? Porque elas são decorrentes da vontade divina e, por esse motivo, utópicas? Não, primeiro que não é utópica, porque utópico é algo é, que está desvinculado da realidade. Não, as normas morais estão efetivamente dentro da sociedade, então não é nada utópico. E as normas morais não têm a ver com a religião, certo? Então, por isso não pode ser a letra A. Parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de obrigação. Não é algo idealizado, porque se fosse algo completamente idealizado, seria muito difícil para o homem cumprir essas leis morais. E não é difícil. Eu, por exemplo, sou uma pessoa correta e sei como agir em sociedade. Você é uma pessoa correta e sabe como agir em sociedade. Então, isso não é uma coisa super difícil, sabe?
Tanto é que a maioria das pessoas que estão na sociedade são pessoas corretas. Então não é algo idealizado, muito difícil do ser humano cumprir. E também não é destituído de obrigação. Para a sociedade correr bem, as normas morais têm que acontecer, porque senão vira uma bagunça completa. Então também não pode ser a letra B. Amplas e vão além da capacidade de um indivíduo cumpri-las integralmente. Não. É a mesma coisa que eu expliquei na letra B. Se fosse que vai além da capacidade de um indivíduo cumpri-las integralmente, não existiriam pessoas corretas na sociedade, certo? Porque aí é uma coisa muito difícil que não dá para cumprir. Não. Dá para cumprir sim, tanto é que a maioria das pessoas são corretas. E aí, ó, letra D. Criadas pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual se deve se submeter. É exatamente essa a resposta. Por que as normas morais são assim, complicadas, são dúbias, né? Que aqui ele está falando da ambiguidade. Porque é a própria sociedade, são os próprios seres humanos que estipulam. Então é muito. Apesar de. Não é que é uma coisa idealizada que vai além da capacidade do indivíduo conseguir cumpri-las, mas é algo que é dúbio e o ser humano acaba tomando como se fosse uma coisa que ele possa escolher, sabe? Agir corretamente, como é o que os humanos mesmos estipularam, a pessoa sente que vai de cada um poder cumprir as leis morais ou não. Por isso que é uma ambiguidade, uma dúvida inerente ao humano, certo? Por isso que a correta é a letra D. Aí a letra E, cumpridas por aquele que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. Não. Eu que sou uma pessoa correta, a maioria das pessoas que são corretas na sociedade não precisa ficar olhando a Constituição o tempo todo, sabe? Pra ficar vendo lei, pra ver o que é correto e o que não é correto. Não. As pessoas só são corretas porque é algo inerente ao humano, que nós sabemos o que é correto e o que não é correto, e nós simplesmente agimos da forma correta, sabe? Não é uma coisa que precisa ficar vendo lei, vendo Constituição para saber o que é correto. Por isso que o gabarito é a letra D. E aí, se a gente for olhar o texto, a gente vai perceber, essa minha explicação vai ficar mais clara. Por quê? Ele diz que o brasileiro tem noção clara dos comportamentos morais e adequados. Então, o brasileiro, ele reconhece as normas morais. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Mas por que para o brasileiro é tão difícil ter esses comportamentos éticos? Porque ele vive num espectro de corrupção. Ele vive numa sociedade tipicamente corrupta. E isso meio que ele puxa ele para se desvincular do comportamento correto. É a mesma coisa, se a gente pensar no estudo para o vestibular que eu falei. Você tem noção de que você precisa estudar, certo? Mas esse ambiente atual de rede social, de muita coisa, esse espectro que você vive lhe puxa para desvincular do que você realmente precisa fazer. Então, é por isso que é tão difícil, porque são metas e coisas estipuladas e criadas pela sociedade, certo? É algo meio rebuscado de entender, mas pensa nisso, sempre procurar as palavras-chave no enunciado para te levar até a resposta correta. Beleza? Qualquer dúvida que restar, pode mandar para a gente novamente, tá? Continua firme e bons estudos.